Olá, aqui é Leonardo Silva, eu sou psicólogo e quero falar sobre um assunto que eu considero importantíssimo hoje em dia, que é a gente desacelerar, a gente ir com mais calma, com mais tranquilidade, a gente parar de fazer tantas coisas, a gente parar com a ideia de que ser multitarefas é interessante, com aquela ideia bem social, né, de que a gente não pode perder nada e que eu tenho que estar no controle de tudo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vem comigo. Bom, o tema desse vídeo parece até um pouquinho contraintuitivo, né? Porque a maioria das pessoas elas estão num ritmo mais competitivo, muitas delas falam, e isso eu comentei no vídeo que eu vou deixar aqui sobre foco, né? De poder, enfim, né? Ir atrás dos seus objetivos, de alcançar suas metas. Então a gente ouve esse papo muito frequentemente. Uma outra forma que a gente ouve também as pessoas falarem: tô na correria, tô fazendo um monte de coisa, não consigo parar, né? Ou dormir pra quê? Eu durmo quando eu morrer, coisas do tipo. Então são vários dizeres populares, digamos assim, que nos levam a acreditar que a pessoa que está sempre ligada, sempre fazendo um monte de coisas, é aquela que está aproveitando mais a vida, ou aquela que está mais feliz, ou aquela que de uma forma ou outra, enfim, tem alguns benefícios e prazeres que a vida dá e que talvez eu não tenha porque eu não tenho esse ritmo que ela tem. Olha só como ela está aproveitando a vida, ou talvez ela tenha mais chances de ter sucesso, porque ela está indo atrás, ela está empreendendo. Então são vários papos, são vários assuntos das mais diversas áreas. É o energético também, né? O energético na balada, em vários lugares, a cafeína, o estimulante, tudo porque tu precisa produzir. Então tem uma parte que é bem de subjetivação, que é bem do nosso contexto social, que nos responsabiliza também por a gente ter que estar sempre produzindo. E o que a gente acaba fazendo? Escolhendo várias coisas ao mesmo tempo, sendo multitarefas, e agora com um mundo onde a gente tem acesso rápido a tudo, isso é muito perigoso, né? A gente, e eu me incluindo, né? Quando a conexão da internet não é boa, já fico brabo, como é que está demorando? Depois que eu descobri o cabo, né, que ligando o cabo da internet no computador ficava mais rápido para subir os vídeos e enfim, estou viciado no cabo agora porque é muito mais rápido do que o Wi-Fi. A gente tem também teleentrega, né, de coisas, então não preciso perder tempo, eu chego e peço, alguém vem entregar para mim. Eu tenho congelados, então vou lá no freezer, tiro alguma coisa, o micro-ondas ou o forno faz em poucos minutos, não preciso perder o meu tempo na cozinha. E olha, por aí vai, né? A gente não quer perder nada, a gente quer estar sempre ligado, a gente quer saber as respostas para as coisas. Então tudo isso vai nos deixando bastante acelerados e bastante ansiosos também, né? Então eu quero falar hoje sobre um assunto que na verdade é o contrário, que é a importância que a gente tem de desacelerar, da gente fazer as coisas com mais calma, da gente aprender também a saborear aquilo que a gente já faz, que a gente já tem. Tem um pesquisador que fala o seguinte: as pessoas que geralmente são multitarefas e têm um ritmo mais acelerado são pessoas mais egoístas, mais julgadoras e têm alguns comportamentos mais sexistas ou preconceituosos. Então olha só que interessante isso, né? Isso aí são pesquisas bem documentadas, que falam obviamente, de algumas características, não que todas as pessoas que são multitarefas apresentem essas características, mas a gente vê também um mundo de pessoas extremamente ansiosas, com dificuldade de dormir, isso eu ouço no consultório frequentemente, não consigo descansar, não consigo desligar, né? Porque geralmente a cabeça fica muito ocupada, né? Enquanto eu falo para vocês aqui, quem está me acompanhando, né? Para ver se eu me ajuda na concentração aqui da fala, já que eu não programo, né, as minhas falas. Então, as pessoas têm dificuldades de dormir, de se aquietar, de ficar em silêncio. Um outro problema, eu estava falando da internet,
tem a ver com a instantaneidade das coisas, né? As mensagens são rápidas, os encontros rápidos, reuniões relâmpagos. Então a gente vai fazendo um monte de coisa rápida, uma ideia assim de que essas coisas rápidas elas solucionam ou tu ganha tempo usando essa rapidez das coisas, né? Então as vantagens da gente poder desacelerar e saborear mais as coisas são inúmeras. Primeiro porque quando a gente está acelerado, a gente está ansioso, a gente está trabalhando, o nosso corpo está na lógica do sistema nervoso simpático, ou seja, é uma lógica de estresse, é uma lógica que te prepara para luta, fuga, congelamento. Então ela vai exigir bastante do teu corpo, vai alterar a tua imunidade. Se tu não dorme, então fica pior ainda. A gente tem que dormir no mínimo 7 horas, é fundamental. Várias pesquisas que mostram isso. Então tem que dormir, tem que descansar. Não é mais aquela ideia de que eu durmo depois que eu morrer, ou dormir é para os fracos, ou sabe, sei lá, que outro ditado que tu ouviu, que tu ouve frequentemente no teu trabalho, com os teus pares, e tu acaba reproduzindo. Tem que dormir. Dormir é importante. Se tem um dos poucos comportamentos que a gente pode escolher na nossa vida, em termos de saúde, além de dieta e outras coisas, é dormir bem, dormir às 7, 8 horas por dia, né? Mas voltando, fechando parêntese. Então a gente vive nesse mundo muito acelerado, a gente fica muito ansioso, as secreções que a gente tem, os hormônios do estresse estão a todo momento ali, isso altera a nossa imunidade, e a gente não consegue fazer o que muita gente exige da gente também, que é sermos criativos, podermos pensar em coisas diferentes, porque a gente está num ritmo de estresse. E o ritmo de estresse, ele fecha para ação, ele não abre. Inclusive eu gravei já um vídeo aqui falando sobre a questão de sair fora da caixa, por que a gente não consegue sair fora da caixa muitas vezes, como é que seria essa ideia, justamente por isso. É tanta exigência, são tantas coisas que a gente tem que fazer e ainda por cima pedem que a gente seja criativo e inove, né? Inovação é outra palavra que está na moda agora. Então eu tenho que fazer um monte de coisa e ainda por cima ser criativo e inovar, né? Não tem ser humano que aguente, né? Nós não somos máquinas. Então eu trouxe algumas dicas para a gente se dar conta, aprender a desacelerar, por mais que muitas vezes para as pessoas mais ansiosas isso pode parecer ruim, né? Porque a gente se adaptou sendo, né, digamos, multitarefas ou tendo que dar conta para um monte de coisa porque isso era bom para a gente, né? Mas para tu repensar isso, porque a médio e longo prazo isso não é saudável. E para ti que, né, já é mais ansioso e já experiencia isso há um certo tempo, tu já deve estar sentindo os efeitos, né? Inclusive para ti que é mais ansioso e está assistindo esse vídeo agora e pensando, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Uma dica de ouro é, começa devagar e nas pequenas coisas, né? Tudo que tu começar muito rápido ou cortar de cara não vai funcionar. Então começa por pequenos hábitos e depois sim tu vai expandindo e vendo os benefícios, certo? Mas antes de eu mostrar as dicas para vocês, o convite que eu faço é para vocês pararem um pouquinho, ficarem em silêncio e perceberem como é que é essa rotina de vocês. Em que momentos tu fica mais ansioso, ansiosa? Em que situações tu sente que teu corpo está agitado? Quanto tempo do teu dia tu usa pensando em coisas que tu precisa fazer e como é que teu corpo reage a essas coisas que tu precisa fazer? Pensar também em alguns sintomas como coceira, como dor de cabeça, como dificuldade de dormir, como estresse em geral. São todas questões que, dentre outras, né, que mostram que tu está muito acelerado, muito acelerada e precisa desacelerar, certo? E vamos dar uma olhadinha nas dicas então? Então vamos lá. Que tal passar mais tempo junto à natureza? Enquanto tu passar o tempo com a natureza, começa a observar nuances e coisas que a gente não tem o controle. Por exemplo, o vento soprando, a folha seca caindo ali da árvore devagar, aquele passarinho que voa numa trajetória completamente imprevisível que tu não consegue controlar. Sente aquela grama que tu está sentado, sentada, sente a temperatura, enfim, tenta te sentir absorvido por essa natureza, tá? Essa é uma primeira dica.
Segundo, define melhor os horários para os eletrônicos. A gente sabe que os eletrônicos são muito perigosos, principalmente não levar para a cama, né, celulares e computadores. Os eletrônicos deixam a gente muito alerta, então desliga tudo que é eletrônico mais ou menos 1 hora antes de dormir, se isso for possível, obviamente. Algo que está funcionando muito aqui em casa é termos um horário para isso. Bom, 9h30, então a gente desliga todos os eletrônicos, ninguém mais olha para o WhatsApp, ninguém mais olha no Face, a gente não olha mais série e assim por diante. Então os eletrônicos são, digamos, um caminho interessante para a gente começar a desacelerar, tá? Rever a tua quantidade de tarefas. E aqui pode ser mais difícil, né? Afinal de contas, tu tá acostumado a fazer um monte de coisa e talvez isso está ligado ao teu sustento ou à tua imagem de sucesso, né? De que fazendo um monte de coisas tu vai arranjar, né, digamos, melhores condições ou status social, etc. Então rever a quantidade de tarefas que tu tem. E aqui cabe uma reflexão bem profunda, tá? Que eu não ia fazer, mas eu decidi colocar agora junto. Muitas vezes as pessoas que fazem um monte e não param, isso está dizendo um sintoma, que é o vazio existencial. O que vai acontecer se tu parar? O que vai acontecer se tu olhar para as coisas e perceber elas? Então, a partir do momento que tu olha e tu percebe, tu vai ter que te responsabilizar por elas. E isso pode te mobilizar muito internamente. Então, talvez seja conveniente tu manter o teu dia cheio de coisas para fazer de uma forma muito multitarefas, né? Então, para refletir um pouquinho. Se isso fizer sentido, procura um psicólogo, uma psicóloga para enfim, te ajudar a questionar um pouquinho sobre a questão do sentido da vida, do vazio existencial, do propósito, do sentido, tá? Que pode estar escondidinho aí nesse comportamento de fazer várias coisas e não parar nunca, certo? Esse é um grande desafio. E aqui eu coloquei as opções em verde, opções mais avançadas, tá? Que são mais complicadinhas para a gente fazer, mas para quem não sente assim que está nesse ritmo todo, de poder talvez iniciar algumas atividades como essa. Por exemplo, criar espaços de silêncio. Em que momentos tu fica sozinho em silêncio? E às vezes eu digo sozinho sem estar ouvindo música, sem estar fazendo alguma coisa para te entreter. Simplesmente sozinho, quietinho, né? Que nem aquela ideia do ócio criativo que eu já comentei aqui também, da importância da gente se permitir deixar a nossa mente, né, digamos, vagando por aí. Então isso é muito importante para as nossas conexões neuronais, para a nossa criatividade. São conexões profundas que o nosso cérebro faz, então é bastante benéfico que a gente possa, enfim, se autorizar a ficar mais em silêncio, certo? Mindfulness ou meditação. Será que aqui eu descrevi algumas práticas de mindfulness sem querer, de estar junto à natureza, né? Eu citei várias coisas, acompanhar o vento, o passarinho, etc. Se a gente conseguir ficar nesse estado por um momento, a gente já está fazendo mindfulness. Tu já fez algum programa de mindfulness, algum retiro? Sabe fazer algum exercício, alguma atividade? Então essa é uma ótima dica. Começa a praticar mindfulness. A gente sabe de vários benefícios, redução de ansiedade, de pressão arterial, de sintomas de estresse para quem faz 8 minutos de mindfulness por dia. 8 minutos. Eu não estou dizendo para vocês que é 1 hora ou meia hora, são 8 minutos por dia. Pode ser um pouquinho antes do trabalho, chega um pouquinho mais cedo, fica ali na tua cadeira, faz o exercício. Ou melhor ainda, meditação, né? Que eu acho, digamos, a atividade mais top que existe em termos de desacelerar, né? Porque a meditação também te traz outros benefícios. A meditação está alinhada ao autoconhecimento e, enfim, né, processos de expansão de consciência, se isso faz sentido para ti. Ok? Adoraria ouvir vocês sobre o que acharam desse vídeo. Se quiserem mais conteúdo desse tipo também, comenta aí. Se esse conteúdo fez sentido para ti, gostaria de ajudar no canal, aperta aqui também, né, para assistir mais vídeos e para se inscrever, certo? Então até uma próxima.